Olá, amigos e amigas, tudo tranquilo? Eu sou Jansen Racco, doutor em Teologia Sistemática pela PUC do Rio, e este é mais um vídeo do Perfil Teológico. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, se você ainda não fez isso, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e também ativar as notificações, porque toda vez que nós tivermos um conteúdo novo produzido, você será avisado e pode assistir e participar aqui com a gente. A sua participação é muito importante, você é muito bem-vindo, bem-vinda em nosso canal. Hoje, o Perfil Teológico é um personagem um tanto quanto controverso, pelo menos aqui no meio teológico brasileiro, mas é controverso não por conta dele próprio, mas por conta da falta de conhecimento que as pessoas aqui no Brasil têm deste grande nome da teologia do século XX, que foi Rudolf Bultmann. Você que estuda teologia provavelmente já ouviu falar nesse nome e provavelmente você ouviu falar desse nome com algumas ressalvas, não é? Mas grande parte dos críticos de Rudolf Bultmann no Brasil o criticam porque não o conhecem ou não o entendem adequadamente. Rudolf Bultmann foi um grande teólogo bíblico, principalmente sobre o Novo Testamento, sua grande área de concentração, e ele deixou uma obra variada, uma obra profunda e muitos textos dos quais nós podemos conhecer, visitar e que certamente ele é um nome de muita relevância para a produção teológica. O Rudolf Bultmann nasceu na Alemanha, numa família luterana, no ano de 1884. Estudou teologia ainda jovem e passou por dois grandes centros de teologia da Alemanha daquela época e que eram dois centros um tanto quanto distantes um do outro no sentido teológico do termo. Primeiro ele estudou em Tübingen, que era um centro mais conservador de se fazer teologia, e depois ele concluiu os seus estudos teológicos, inclusive alcançou o seu título de doutor, pela Universidade de Marburg. Marburg já era um centro mais influenciado pelos pensadores e pela teologia liberal. Isso não quer dizer que Bultmann tenha sido um teólogo liberal, e eu vou dar daqui a pouco um exemplo disso que eu estou falando com você. Mas o Bultmann passou por dois polos diferentes e as pessoas, alguns teólogos como Bultmann e também como o pai de Karl Barth e outros, tinham o propósito de estudar em teologias, em centros teológicos de linhas, de correntes teológicas diferentes, porque eles entendiam que com essa diferença de tônica, diferença de linguagem, eles aprenderiam mais, eles teriam uma formação ainda mais variada. Infelizmente, no Brasil, tem muitas pessoas que estudam teologia e que apenas querem conhecer a teologia que, em princípio, lhe agradam mais, ou a teologia ligada à denominação da qual fazem parte. É claro que é legítimo você conhecer uma corrente teológica que mais te agrada, que faça parte da igreja da qual você pertença, mas uma profunda formação teológica e uma abrangente formação teológica também deve incluir nos seus estudos a leitura de teólogos que são aparentemente divergentes do pensamento que você tem em princípio. E também o conhecimento de correntes e tônicas teológicas que são diferentes daquelas que você costuma ler e conhecer. Porque nessa divergência, nessa abrangência, nós teremos uma formação muito mais ampla, muito mais variada e muito mais profunda sobre a teologia. Até porque correntes teológicas têm os seus limites e também têm as suas belezas. Nenhuma delas é a verdade final e definitiva, mas todas elas que são feitas, é claro, com seriedade, ainda que a gente discorde
de algum ponto, mas certamente elas terão pontos que vão nos acrescentar bastante. O Emil Brunner começou a sua carreira docente em Marburgo. Aliás, esse foi um lugar muito marcante na sua jornada, não é? Ele não só terminou seus estudos ali, como alcançou o título de doutor e a liberação docente em Marburg, como também começou a lecionar em Marburgo também. Depois ele lecionou na cidade de Breslau em 1916, depois passou por Gießen em 1920, até que em 1921 voltou para a cidade de Marburg, onde ficou até a sua aposentadoria. Marburg realmente foi um lugar muito importante para Bultmann, se formou, teve o título de doutor por lá, teve a licença docente por Marburg, e depois de ter passado por algumas instituições de menor importância, em 1921 voltou para Marburg, onde exerceu a sua docência até a sua aposentadoria alguns anos depois, né? Bultmann teve uma vida longa e, consequentemente, uma carreira e uma produção teológica também bastante longa. O Bultmann também é muito conhecido, até por alguns teólogos brasileiros que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, por ter sido um homem de fé, por ter sido um homem muito piedoso. E Bultmann exercia na sua igreja o ofício diaconal, e todos que o conheceram falam muito sobre a devoção e o fervor que lhe era característico. Além disso, é bom a gente citar, não é? Porque algumas pessoas têm uma compreensão pouco errada de nomes como Bultmann. Esse grande teólogo, que viveu 92 anos, foi casado por mais de 56 anos com uma mesma mulher, a Helene Feldman, que foi a sua companheira de vida até o final da sua vida. Ela faleceu alguns anos antes do que o Bultmann, mas foram casados por mais de 56 anos. Em 1940, voltando para a teologia de Bultmann, em 1940, Bultmann publicou uma obra chamada Jesus Cristo e a Mitologia, e foi um tema que o colocou entre os grandes pensadores da teologia do século XX. Também foi um erudito do Novo Testamento, conforme eu já falei, e propôs um método teológico chamado por ele de desmitologização. Algumas pessoas dizem que o Bultmann tentou destruir o texto do Novo Testamento, mas não se trata disso. O que Bultmann propôs foi que nós, enquanto teólogos, pudéssemos alcançar a compreensão do texto, que muitas vezes, em algumas vezes, chega até nós através de uma linguagem mitológica. O que significa isso? Mitológica, nesse contexto, não significa mentira, não significa fantasia. Mitológica é apenas mito, né? É apenas uma linguagem pré-científica. Uma vez que o Novo Testamento, que era a área da qual Bultmann se debruçou com maior intensidade, foi escrito num período anterior à ciência moderna, que é apenas do século XVI, para ele era natural que o Novo Testamento e os textos da Antiguidade, de modo geral, fizesse uso da linguagem mítica, para usá-la como um símbolo, para trazer através dele uma mensagem essencial para os seus ouvintes. O Bultmann entendia que se aquele texto tivesse sido escrito no momento posterior à ciência moderna, ela certamente usaria uma outra linguagem que não a que usou para aquele momento específico, não é? E cabia à teologia contemporânea examinar os textos bíblicos para buscar exatamente o ensinamento e o valor que o texto quer de fato comunicar. O teólogo Paul Tillich chegou a propor a Bultmann que o termo mais correto seria a desliteralização. Não entender o texto apenas ao pé da letra, mas compreender o valor e o significado
por trás da literalização do próprio texto, mas Bultmann preferiu permanecer com a terminologia de desmitologização. Além disso, o Bultmann, como eu falei lá no início, não foi um liberal, ele foi um crítico a alguns pontos do modelo liberal. Por exemplo, vários dos teólogos liberais, no grande assunto do século XX, da primeira metade do século XIX, da primeira metade do século XX, que era a busca do Jesus histórico, muitos liberais buscavam apenas um Jesus da história, apenas um Jesus que apareceu num determinado momento da história da humanidade e o valor que aquele personagem teve historicamente. O Bultmann era crítico dessa busca e dessa posição liberal. Para o Bultmann, na verdade, o que importava era o Jesus da fé, porque o Jesus da história serviria apenas como um ídolo inalcançável para os cristãos. Mas o Jesus da fé, esse sim, podia inspirar a nossa fé, a nossa caminhada cristã e traria para nós ensinamentos muito valiosos e muito importantes. E o Bultmann preferiu ficar com o Jesus da fé e desistir daquela busca do Jesus histórico que vários liberais tanto insistiram, né? E o Bultmann também tem uma definição muito importante, que é a busca do querigma. O querigma é a mensagem cristã proclamada, a mensagem cristã pregada, que uma vez que ela é compreendida, ela é capaz de gerar vida, ela é capaz de gerar uma postura de discipulado naquela que ouvem essa mensagem cristã tão relevante e tão importante para a caminhada. Além disso, eu queria dizer também que o Bultmann teve uma vida muito longa e ele morreu no ano de 1976, aos 92 anos de idade, tendo uma vida longa e também muito produtiva na grande parte desse tempo todo em que ele teve em vida, né? Então, naturalmente, Bultmann deixou uma obra muito extensa, muito variada e também muito profunda. E alguns desses títulos estão traduzidos para o português. Dentre eles, eu gostaria de citar, por exemplo, a Teologia do Novo Testamento, de Rudolf Bultmann, que já tem tradução em português e publicação no Brasil, como também uma outra obra muito importante dele, que é a obra chamada Crer e Compreender, que também está publicada no Brasil em português. Além disso, eu quero mostrar outros textos dele, né? Alguns dos textos dele, que um deles é esse daqui, Jesus Cristo e Mitologia, que eu citei. É um texto razoavelmente pequeno, mas um texto muito importante na história da teologia. Jesus Cristo e Mitologia, Rudolf Bultmann, publicado aqui no Brasil pela Fonte Editorial. Também esta outra obra muito importante da extinta Editora Teológica, que era uma editora muito importante, que publicou no Brasil obras muito valiosas. Essa daqui é uma delas, que é Jesus, de Rudolf Bultmann, publicada aqui no Brasil pela extinta Editora Teológica. E também quero mostrar para vocês essa outra obra, que é a Desmitologização, que é uma coletânea de ensaios teológicos de Rudolf Bultmann, onde ele apresenta parte do seu método teológico, principalmente de interpretação do Novo Testamento. Foi publicada aqui no Brasil pela editora Sinodal, que é uma editora luterana, e como tal, há várias pessoas, pensadores, teólogos, que são muito conhecedores, que dominam muito bem o alemão, e toda a obra traduzida aqui para o português e publicada pela editora Sinodal costuma ter uma excelente tradução, até por conta do domínio que a editora tem da língua alemã. Pois bem, este foi mais um Perfil Teológico, hoje falando sobre Rudolf Bultmann, que certamente é um teólogo muito variado, com muita produção teológica e que, sem dúvida nenhuma, precisa ser mais e melhor
conhecido pelos ambientes teológicos aqui no Brasil. A proposta desse perfil teológico, como de vários outros também, é que a gente tenha uma noção geral, principalmente de uma breve biografia desses nomes e de algumas obras e posicionamentos teológicos deles. Quem sabe em breve a gente não volta tendo uma nova série aprofundando um pouco mais algumas correntes teológicas das quais eles fizeram parte e representaram também. Fica aí o nosso agradecimento a você que tem nos acompanhado e mais uma vez eu convido você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.